Quando eu fui começar o canal do YouTube, e eu tinha uns 500 inscritos, eu falei... Quando que foi isso, Breno? Foi 2018, no dia 4 de outubro de 2018, foi quando eu soltei o primeiro vídeo. Pô, legal, cara, cresceu rápido. E aí depois de um mês eu falei, vou largar a faculdade. O que pode parecer que é uma loucura, mas a gente não deve se confundir com uma análise crítica da circunstância em que eu vivia na época. Eu sabia que mesmo apesar da rejeição, eu não seria expulso de casa, ainda ter comida na minha mesa, ainda ter cama onde dormir. Ou seja, eu estava num ambiente muito favorável para fazer uma análise fria e calculista do pior que poderia acontecer caso eu largasse a faculdade. Eu não larguei, de fato, eu tranquei. Eu ainda ter 2 anos para voltar para o mesmo lugar, para as mesmas pessoas, mesmos professores, muitas vezes até para os mesmos amigos, porque na engenharia a galera fica, né? Então, o que ia acontecer é que, cara, eu queria tentar. A pior coisa que eu via para mim era poder olhar para trás, era talvez olhar para trás e pensar, putz, e se eu tivesse tomado a iniciativa e eu não tomei? Eu não queria sentir isso, sabe? E aí, eu abandonei a faculdade, falei, eu vou focar agora tudo da minha vida para fazer esse negócio do YouTube dar certo. Daí foi o que aconteceu, cara. Eu comecei uma rotina frenética de acordar 4h30 e dormir às 10, fazer exercício para conseguir ter um corpo que sustentasse a mente, e foi crescendo. Chegou num momento onde cada dia estava tendo gente que estava acompanhando ali, e isso foi talvez até um pouco perigoso para minha família, que o meu tio, que é uma pessoa que eu admiro demais, irmão da minha mãe, tem um dia que ele me ligou, quando ele viu que as coisas estavam começando a engatar e que eu realmente não estava com o menor prospecto de voltar para a faculdade. Ele falou, Brenão, isso não vai dar certo. Você é um curioso aos olhos dessas pessoas. Você não tem diploma, você não tem nada que vá respaldar a credibilidade para as pessoas olharem para você como uma figura de autoridade. O que vai acontecer, as pessoas vão ver um moleque, vão ver alguma coisa, mas você nunca vai ser ninguém fazendo isso, porque você não tem o diploma. Eu acho que 2 coisas poderiam ter acontecido nesse momento, que foi eu poder aceitar aquilo e falar, você tem razão, voltar à faculdade, continuar a minha vida como se nada tivesse acontecido, frustrado por viver num ambiente que eu sabia que era antiquado e não falava com o que eu esperava para o mundo, ou então tentar encarar aquilo como o melhor discurso motivacional que eu já tive na vida e fazer mesmo assim para depois chegar no futuro e você falar que isso fez parte de alguma história de superação que eu tive, né? Sim. Então, acho que foi essa segunda mesmo que aconteceu e hoje estamos aqui falando sobre isso. Eu trabalhei num projeto social, eu não sei se você sabe, eu fiquei 4 anos, cara, no Instituto Neymar, num cargo lá muito importante. Eu concordo contigo. Cara, eu tive uma situação muito confortável, assim. Eu não acho que eu sou parâmetro para a história de superação, porque existem pessoas que vivem numa realidade que é absolutamente adversa e teriam muito mais dificuldade do que eu. Eu tive o luxo de ter a cama, de ter a comida, de ter o teto e de saber que, cara, eu não ia perder isso, mesmo se eu fazendo uma coisa que a minha família não acreditava que ia. Então foi uma coisa muito calculada, sabe? Eu pude ser mantido. Depois de uns meses, depois que a receita do AdSense começou a surgir, parcerias começaram a entrar, então eu pude isentar o custo que a minha mãe tinha sobre mim enquanto eu só estava trabalhando e não estava recebendo nada. Mas até então, cara, foi uma situação bem confortável no sentido de eu não precisar me preocupar em me manter. Precisar me preocupar só em trabalhar, isso foi um privilégio. Porque eu pude fazer isso. Eu podia sentar e ficar 10 horas trabalhando, 12, 14 horas no dia direto, sem precisar me preocupar, porque eu sabia que de manhã eu ia ter um café da manhã ali que estava me esperando. Então, quando a gente chega e fala assim, não, mas basta tentar e basta querer, basta fazer, não basta. Tentar é importante, querer é importante, se esforçar é importante, a gente não nega, mas não basta. Tem que ter outras questões estruturais e quando você fala isso é bacana. Eu vejo serenidade ao ouvir isso aí de um jovem, né? É porque imagina, cara, um pai que chega em casa bêbado, bate na mãe, o filho Exatamente, fica frustrado e o filho tem que trabalhar porque o pai só sabe beber. É isso aí. E aí como é que ele vai ter tempo pra desenvolver os conhecimentos que eu pude desenvolver? Como é que ele vai ter o luxo de poder ir no YouTube e escrever como começar a investir pra aprender isso, se ele tá preocupado em fazer o dele, em cuidar da mãe naquele momento, sabe? Às vezes é um policial que arromba a porta da casa de alguém, que invade, é agressivo, que rouba as coisas, porque é a forma como a sociedade marginalizada e esquecida existe, né? Então, acho que a gente é aquela coisa, assim, eu não acho que qualquer um consegue chegar lá. Eu acho que o Thiago Primo fala muito isso, né? Que o meio, ele não determina, mas influencia. E influenciar tem um peso grande pra caralho, né? Porque a gente sabe de histórias de pessoas que chegaram lá e começaram de muito baixo, só que essas são meio que a exceção que justifica a regra, sabe? Exato. E não deveriam ser usado como uma história de motivação pra dizer que qualquer um consegue, porque dizer isso é irreal.
A nossa sociedade é extremamente estratificada, absolutamente diversa, e assim, a forma como a gente pode tentar fazer é usufruir do privilégio que a gente teve desde sempre para tentar diminuir um pouquinho essa desigualdade e dar mais oportunidades para as pessoas que às vezes não sabem que podem fazer coisas grandiosas. Porque tem uma diferença muito grande em quem vive nesse mundo e de quem vive nesse mundo e que sabe que pode ser grandioso, sabe? Você já deve ter tido algum momento na sua vida, João, em que você se percebeu que, caraca, velho, tive uma virada de chave aqui por causa de alguma coisa que alguém te falou, alguma experiência que você viveu, alguma palestra que você vivenciou, e você soube que você poderia fazer qualquer coisa que você quisesse na vida, sabe? Eu tive esse momento. Eu também tive. E eu sei dizer exatamente o momento da minha vida que foi esse, sabe? Quando tudo mudou ali. Só que imagina quantas pessoas não tiveram esse momento, sabe? E passaram a vida inteira, e passarão, infelizmente, sem nunca saber que se elas agirem um pouquinho diferente, se elas tentarem pensar de uma forma um pouco diferente, elas podem ter resultados completamente diferentes também. Por que isso pode não acontecer? Por causa da estratificação social, por causa dessa desigualdade, da falta de oportunidade que as pessoas oportunidades essas que a gente teve, que as pessoas jamais vão ter.